Olá, quinto ano, vamos para a nossa aula de matemática. Hoje nós vamos aprender os termos da divisão. Então, pegue o livro de vocês de matemática, abra ele na página 106. Lá você vai encontrar uma atividade escrita, divisões exatas e não exatas. Então, para começar, nós vamos ler o probleminha aqui do Henrique e ver como que ele resolveu este problema. Vamos lá? Acompanhe a leitura da professora. Henrique colheu 229 pés de alface e vai entregá-los em 5 mercados na cidade, de modo que todos os mercados recebam a mesma quantidade. Quantos pés de alface cada mercado vai receber? Então, turminha, para determinar quantos pés de alface ele vai entregar em cada mercado, ele vai fazer a seguinte divisão, né? Ele vai dividir 229 por 5. E para isso, ele utilizou o algoritmo usual, ou seja, ele montou uma continha, tá? É muito importante vocês se atentarem para essa informação do problema, que ele tem que dividir esses pés de alface de modo que todos os mercados recebam a mesma quantidade. Ou seja, a divisão tem que ser igual, né? Não posso dar mais para um mercado e menos para o outro. Então, veja só como o Henrique fez, né? Então, ele fez a continha, daquele jeito que a Provivi ensinou vocês, e o que ele descobriu, né? Quanto cada mercado vai receber? Olha o resultado aqui dessa conta. Cada mercado vai receber 45 pés de alface. Então, nós vamos completar aqui com o número 45, certo? E vão sobrar, quanto que vai sobrar? Olha o que sobrou aqui, ó. 4 pés de alface sobraram, tá, turminha? Então, o nosso problema, aliás, o problema do Henrique foi resolvido e cada mercado vai receber 45 pés de alface e vão sobrar 4 pés de alface. Bom, o livro traz para gente essa informação. Quando o resto de uma divisão é igual a zero, dizemos que a divisão é exata, ou seja, não sobra nada. Agora, quando o resto de uma divisão é diferente de zero, dizemos que a divisão é não exata. Isso vocês já aprenderam ano passado, né? Então, olhando aqui novamente na continha do Henrique, nós percebemos que sobrou 4, ou seja, o resto dessa divisão foi 4. Sobraram 4 pés de alface. Então, nós podemos dizer que, neste caso, essa conta ela foi não exata, porque é diferente de zero. Agora eu quero que vocês prestem bem atenção para os termos da divisão. O que são termos da divisão? São os nomes das partes da conta da divisão. Então, veja só, aqui eu tenho a conta resolvida, tá? E cada número aqui tem um nome, ou seja, ela tem um termo. O número que eu dividi, que no caso era a quantidade de pés de alface, ele recebe o nome de dividendo. O número que fica dentro da chave, que no caso foi a quantidade de mercados que ele tinha que entregar os alfaces, ele chama divisor. Agora, o resultado da conta de divisão, que no caso aqui é a quantidade de pés de alface que cada mercado recebeu, né, o resultado, ele se chama quociente, tá? Então, quando você ouvir falar, determine o quociente, você já sabe que você tem que fazer uma divisão. Agora, aquilo que sobrou, sobraram 4 pés de alface. Como nós chamamos o que sobrou? De resto, tá? Então, termos é a mesma coisa que nomes.
nomes de cada parte da divisão. Então, vamos relembrar. Dividendo é o número maior. Divisor é o número que fica dentro da chave. Quociente, o resultado. E resto, o que sobrou. Agora, turminha, então vamos na número 2, acompanhar a professora. E aqui nós vamos ter que identificar os termos que nós acabamos de conhecer de cada uma das divisões abaixo. E depois indicar se essa divisão é exata ou não exata. Então, prestem atenção que a Provivi vai fazer com vocês e depois eu vou passar algumas atividades para você fazer no caderno, tá? Então, para fazer essa atividade, você vai olhar naquele exemplo que o livro trouxe, do exemplo do Henrique. E aí fica facinho. Então, olha só, vou começar pelo dividendo, que é um número maior. Então, na conta A, o dividendo é 567. Então, você vai vir aqui, onde está escrito dividendo, e vai colocar o número 567. Não tem segredo. Agora, eu vou localizar o divisor. Divisor é um número que fica dentro da chave. É o 7 nesse caso. Então, eu venho aqui onde está escrito divisor e coloco o número 7. O quociente, nós aprendemos que é o resultado. Neste caso, é o 81. Então, eu venho aqui e vou colocar 81. Aqui na letra A, qual foi o resto? 0, ou seja, não sobrou nada. Então, eu venho aqui e coloco 0. Bom, se o resto foi 0, significa que essa conta foi muito bem, ela foi exata, porque toda conta que não sobra nada é exata, tá bom? Então, você vai escrever aqui, exata. Claro que você vai escrever bonitinho, não feinho aí, como a professora Via escreveu. Vamos mais uma? Vou explicar a letra B. Então, vamos olhar lá o exemplo do livro. Acompanhe a professora e vai fazendo aí no seu livro. Então, qual é o dividendo da nossa conta? Da B, 499. Então, eu venho aqui e coloco o dividendo. Agora, eu tenho que achar o divisor. O divisor é o número que fica dentro da chave. Então, coloco aqui, número 6. Agora, eu vou achar o quociente, que é o resultado. Qual foi o resultado da letra B? 83. Muito bem. Sobrou quanto nessa minha conta? Sobrou 1. Então, o resto, 1. Se sobrou, essa conta é o quê? Muito bem, ela é não. Aí você vai escrever aqui não exata. Muito bem, turminha. Agora a Provivi fez 2 exemplos com vocês. Agora chegou a sua vez. Pegue o seu caderno de matemática, copie essas contas que estão aqui, coloca a letra A, copia a conta e embaixo você vai copiar e vai fazer do mesmo jeito que nós fizemos do livro, colocando o dividendo, o divisor, o quociente, o resto e a divisão, se ela é exata ou não exata, tá? Então, são 4 continhas, A, B, C e D, tá bom? Depois envia a foto para a Provivi poder fazer a correção. Turminha, terminamos a nossa aula de matemática hoje, espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula.